Meus amigos, bom dia. Ainda que eu esteja gravando à noite esse vídeo, essa nossa conversa vai ser objeto da reunião do grupo Rita de Cássia de Estudos Espíritas, do dia 29, às 10h30 da manhã, quarta-feira. Então, bom dia a todos. Nós temos hoje um tema livre e, pela força do momento e das circunstâncias, nós vamos fazer algumas reflexões, tomando por base a doutrina espírita para falarmos desse momento. Ora, eu gostaria de colocar sobre dois enfoques essa questão a que estamos todos vivendo. Uma sobre o enfoque individual de cada um de nós, e para isso farei uma abordagem bem geral, porque para não particularizar o caso de ninguém. E a outra sobre o enfoque doutrinário, e está no Livro dos Espíritos. Nós temos uma dificuldade com relação a entender as coisas quando estamos dentro de uma circunstância como a do momento atual e sem termos uma perspectiva ampla desse momento. Eu costumo fazer uma analogia a respeito da cidade do Rio de Janeiro, onde eu moro, que é o ver a cidade andando pelas ruas, e aí você tem uma perspectiva bem limitada, porque você pode estar em algum lugar bem desagradável, né? Um lugar sujo, enfim, e ter uma impressão da cidade por aquele local onde você está, por aquele momento, enfim, pelas circunstâncias da hora. E aí eu falo, bom, mas aí então agora vamos subir o Corcovado e chegar no topo dele e lá ao pé do Cristo a gente olhar a cidade em 360 graus. E aí nós temos uma visão real do que é a nossa cidade. E isso muda tudo completamente. Essa visão abrangente é importante para a gente entender as questões que estamos passando. Eu gosto muito de fazer esse exercício e vou dividir com vocês num enfoque bem amplo essa questão. E para isso eu vou começar tentando colocar para vocês uma ideia que é uma ideia um tanto complexa, polêmica inclusive. Mas eu vou me arriscar, e vocês me perdoem se não alinhar bem com a forma como vocês costumam pensar, e aí deem um desconto para mim, porque eu já estou talvez até variando um pouco com relação a tantos pensamentos, a esses quase um mês de quarentena dentro de casa. Realmente não tem problema se vocês saírem falando, poxa, o Ricardo já não está mais falando coisa com coisa. Bem, mas, por favor, tenham compaixão. Voltaire costumava falar que a história nunca se repete, mas o homem sempre. Quando eu li essa frase dele, esse pensamento dele, eu falei, coisa séria isso, porque a nossa ideia
com relação à vida. É uma ideia de aperfeiçoamento humano. Os homens evoluem, melhoram-se e vão se aproveitando das circunstâncias de sua vida e das coisas que lhe acontecem, da sociedade que o cerca, do modo de vida, e vão aproveitando para ganhar experiências e não repetir erros e fazer melhores escolhas e viver melhor, e por aí vai. Ora, então eu penso assim, como é que pode o homem se repetir ao longo da história? E meu pensamento vagou pela história. Não temos como avaliar o que seremos daqui para frente. Mas é possível fazer um exercício bem razoável do nosso histórico. E eu cheguei a uma conclusão, obviamente, sujeita a muitas modificações, não tenho nenhum compromisso radical com essas conclusões que eu tiro, estão sempre sujeitas a revisões, mas talvez Voltaire tenha razão quando nós vemos a nossa relação como cristãos que somos, a nossa relação com a mensagem cristã, com o objetivo fundamental da mensagem cristã ou do cristianismo. Isso tem 21 séculos que essa mensagem chegou até nós. E numa síntese que me interessa colocar para vocês, dentre as infinitas possibilidades de sintetizar esse nosso período histórico. Mas eu vou fazer esse exercício porque esse é o objetivo da nossa reflexão de hoje. O Cristo veio há 21 séculos, ou seja, 2000 e poucos anos a mais. E trouxe uma mensagem que é reconhecida como sendo o roteiro para o aperfeiçoamento espiritual do homem, para fazê-lo viver bem, em harmonia com a vida, com o mundo, com as pessoas que o cercam e principalmente consigo mesmo. Pois bem, e aí, que retrospecto nós temos? Nós temos um retrospecto que não é bom. Isso é duro, muito duro para quem é cristão fazer esse reconhecimento. Porque nós não somos cristãos de agora. Há um sentimento profundo em mim, nesse espírito cansado de tentar acertar e de muitos companheiros de jornada que eu percebo que estão ao lado, caminhando. Não é um bom retrospecto. Aí tem aquela fase inicial dos primeiros séculos, até que Constantino ele faz a cisão da mensagem cristã com o poder do Estado. E, olhando os anais da história, você percebe, não que seja Constantino o causador
dessa questão. Não, não é isso. Ele é apenas um símbolo. Um símbolo de uma questão que se inicia depois dos primeiros séculos da cristandade, que é o desvio da originalidade cristã. E Constantino apenas representa uma das facetas desse desvio. E aí eu vou começar a falar com vocês a respeito de algo que nós fizemos, que podemos, dentro da nossa linguagem, chamar de corrupção. E aí você fala, pô, Ricardo, agora enlouqueceu, vai falar de corrupção. É preciso descaracterizar a palavra corrupção dentro do modo fechado, padronizado, que a gente estabeleceu ela como sendo, conforme está no dicionário da língua portuguesa, que eu peguei do OAS. Corrupção, o ato ou efeito de subornar uma ou mais pessoas em causa própria ou alheia com oferecimento de dinheiro, suborno. Esse é o entendimento que a gente tem de corrupção. Mas ele tem uma segunda, aliás, uma terceira, uma quarta, mas a segunda que nos interessa. Modificação, adulteração das características originais de algo. Esse algo, no caso, o cristianismo, a mensagem cristã. E aí eu falo para vocês, houve uma corrupção da mensagem cristã a partir dos primeiros séculos da vida cristã, da experiência cristã entre os homens. E é por isso que Voltaire tem razão. Por quê? O homem sempre pega as questões e desvia para o seu interesse pessoal. E isso é corrupção, porque desvia da originalidade, da causa original daquela ideia, daquela questão, em benefício próprio ou em benefício de outros interesses. Isso é corrupção. E nós corrompemos a mensagem do Cristo para falar a verdade. Nós, homens, nós cristãos, aqueles que veneram Ele, aqueles que respeitam Ele no sentido da sua importância, do seu poder imenso de colocar para nós esse caminho que está traçado na sua mensagem. Nesse sentido, é que é preciso a gente pensar que nós sempre temos uma atitude recorrente de mesmice, de buscar sempre o poder através do dinheiro, através de posições, para dar uma garantia de segurança para nós. No fundo, nós não temos maturidade ainda para entendermos e termos a atitude cristã diante de nós mesmos, diante da vida que levamos. E os séculos se passaram. E desde Constantino até o século XIV,
o desvio foi aumentando. O desvio em relação às causas originais da mensagem cristã. Por que o século XIV? Porque o século XIV teve um evento polêmico, chocante, em parte parecido com esse que estamos vivendo agora. E eu me lembrei disso, desse fato do século XIV, porque eu, na década de 90, ou seja, no século passado, eu li um livro da historiadora americana Barbara Tuchman, chamado Um Espelho Distante. O livro me chamou muita atenção. Muitas coisas me chamaram a atenção. Ela dedica basicamente esse livro para elencar alguns pontos daquele século que poderiam ajudá-la a compreender as consequências desse evento que foi a chamada peste negra, que dizimou 1/3 da população europeia, em média, porque em Paris parece que foi metade da população de Paris. Florença também, metade da população de Florença. Nos campos é que foi menos, então em média você tem uma estimativa, segundo os cálculos dos historiadores modernos, em torno de entre 23 a 25 milhões de pessoas. Reparem o tamanho da confusão. Esse século ele é conhecido entre os historiadores como o século terrível. Outros chamam de o século do sofrimento, porque não se conhece um impacto na história da humanidade maior que esse, dadas as devidas proporcionalidades. Pois bem, é possível entender, aí vamos tentar buscar uma explicação para aquele evento, para depois, quem sabe, a gente possa tirar algum aprendizado para entender este evento. Olha, eu vou ler um trecho do que ela relata em suas pesquisas, um trecho pequeno, em que nos traça um caminho de pensamento para que a gente possa fazer esse exercício. Ela tenta entrar dentro do pensamento das pessoas naquela época, no século XIV, e não consegue e enfrenta muitas dificuldades. E ela escreve assim: a dificuldade de empatia, de verdadeira penetração nos valores mentais e emocionais da Idade Média é o obstáculo final. A principal barreira, creio eu, é a religião cristã de então. 2 pontos.
matriz e lei da vida medieval, onipresente, de fato compulsória. Seu insistente princípio de que a vida do espírito e do além era superior ao aqui e agora, à vida material na Terra, não é partilhado pelo mundo moderno. Por mais devotos sejam alguns cristãos de hoje. A ruptura desse princípio e sua substituição pela crença no valor do indivíduo e de uma vida ativa, não necessariamente centrada em Deus, foi, na verdade, o que criou o mundo moderno e encerrou a Idade Média. Vejam, que coisa interessante isso. Esse raciocínio dela nos traz uma condicionante importantíssima. Parece ser uma esquina da nossa trajetória humana, aonde aquele século criou um desvio, não um desvio como nós estávamos falando da mensagem cristã. O desvio da mensagem cristã foi antes. Aos 1000 anos antes do século XIV, de Constantino, século IV, até o século XIV, são 10 séculos, 1000 anos de desvio. Do homem buscando usar a mensagem do Cristo como instrumento de poder. E conseguiu. E conseguiu esse malfadado objetivo. Os poderosos construíram uma instituição e fizeram dela um mercado em que se vendiam as moradias celestes no céu através de venda de indulgências e demais outros problemas que a gente tinha e que precisava. Todos os pecados eram perdoados na medida que você comprava essa absolvição dos seus pecados. Bom, eu não vou entrar nessa história porque não é nem interesse meu nem de vocês, mas é importante perceber o quanto estava corrompida, adulterada a mensagem do Cristo. E um século antes, a espiritualidade havia mandado o menino de Assis, trazendo uma mensagem, uma tentativa de virada de jogo do poder para clarear a mensagem cristã com seu voto de pobreza, com seu voto de simplicidade, com seu voto de humildade. Mas já nesse testemunho da historiadora já tem registros afirmando que as ordens franciscanas, já 100 anos após Francisco, já estavam também integradas dentro
dessa degeneração fortíssima que foi o desvio da cristandade. Eu lembro sempre nesses momentos, quando faço essas reflexões, um pensamento que eu li no livro do Carlos Pastorin, em que ele fala que o homem entrou no cristianismo, mas não permitiu que o cristianismo entrasse dentro dele. E aí é que a gente pode começar a entender o porquê. Eu não vou detalhar para vocês aqui o que esse livro coloca. Eu acho que se vocês tiverem interesse, podem obter ele. Ele eu acho que não tem mais nas livrarias, ele é um livro do século passado, mas vocês acham ele na estante virtual, nesses lugares. Chama Um Espelho Distante, O Terrível Século XIV, Barbara Tuchman. Mas o que eu queria colocar é que houve um limite. É terrível as coisas que se colocam, né? A gente costuma falar dos terrores do cristianismo na Idade Medieval, e lendo esse relato dela e fazendo uma reflexão sobre o que os espíritos colocam para a gente e como isso é tratado dentro das ordens superiores que comandam o caminhar nosso, era impossível continuar. Até onde iríamos nessa corrupção à originalidade cristã? Segundo eles, era o momento de um basta. E é nesse sentido que eu quero ler para vocês a questão 737 do Livro dos Espíritos. Com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Resposta: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos? Que em cada nova existência sobem mais um degrau na escala da perfeição? É preciso que se veja o objetivo para se poder apreciar os resultados. Como o julgais somente do vosso ponto de vista pessoal, dai-lhes o nome de flagelos, em virtude do prejuízo que vos causam. No entanto, muitas vezes esses transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma ordem melhor de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Ora, aí é por isso que eu queria fazer esse exercício com vocês, porque é possível a gente prosseguir diferentemente de hoje. Hoje nós não temos condição de fazer um exercício de prognóstico. Talvez até tenha, mas é especulativo, porque a história nunca se repete, vai ser diferente. Mas nós seremos os mesmos. Não vai ser muito bom esse. A nossa história se repete, quer dizer, a nossa história não. Nós nos repetimos há milênios do ponto de vista espiritual. E por que não repetiríamos? E por que não faríamos diferente? Vocês reparam no texto dela? O texto dela
faz a crítica do momento e depois coloca para a gente uma perspectiva do que foi a vida moderna. Um século depois, iniciou-se o período renascentista, com Da Vinci, com Copérnico na ciência, renascimento das artes, da literatura. Mais um passo adiante e veio a Reforma Protestante. E isso foi fundamental para o desenvolvimento do indivíduo cristão, porque nós não tínhamos acesso aos evangelhos, o homem comum. Só o clero tinha acesso aos evangelhos. Então, era necessário quebrar aquele estado, aquela ordem das coisas como estava. E se quebrou. E realmente passou-se a dar um valor ao indivíduo. Agora, isso ocorreu como? Quando? De que forma? O mundo melhorou. O homem é valorizado, ainda que tenhamos muito a melhorar, mas se compararmos com aquele tempo, Deus me livre. Deus me livre. Nós temos muita coisa e não é à toa que talvez estejamos vivendo outro momento, em proporções bem menores. Mas a amplitude é global. Então, esse não era uma questão previsível. Nenhum dos estudos dos experts recentes previu esse estado de coisa. E esse é o argumento que eu tenho com os meus amigos que são economistas e financistas e adoradores do Deus mercado, que acham que o mercado regula tudo. Em qual estudo do mercado se previu essa pandemia? Deus regula tudo. Os espíritos superiores que dirigem esse planeta e essa humanidade regulam. A questão é que a gente não sabe que eles têm um respeito profundo pelo nosso livre-arbítrio. Mas eles têm os limites definidos por aqueles que são inspirados pela vontade de Deus. Que achamos que ele é aquela expressão tosca da Idade Média. Por isso, nós jogamos o bebê junto com a água suja da bacia fora. Porque, de fato, a vida do espírito é superior ao aqui e agora. Mas depende do que fazemos no aqui e agora. E não o que fazíamos corrompendo a mensagem cristã. Ao invés de usarmos para a evolução do indivíduo, de todos, sem exceção, sem exclusões nenhuma, não. Nós nos elocupletamos com aquela mensagem e passamos a corrompê-la, transformando-a num instrumento de poder. Isso mudou. Mudou. E aquela esquina mudou tudo. Mas não foi imediato. Da mesma forma como não tenhamos as ilusões de que no ano de 2021 nós já teremos um mundo novo. Tem muita gente que está iludida dessa forma. Porque a história não se repete entre os anos. Mas o homem sempre. Por quê? É muito difícil da gente mudar as estruturas antigas do egocentrismo e da ignorância nossa a respeito da vida.
Já mudamos, mas é pouco. O que fazemos? Nós transformamos as questões. Estávamos subjugados por uma visão ignorante a respeito de Deus e da mensagem cristã, e agora estamos subjugados a quê? Olha a reflexão para ser feita nos dias de enclausuramento que estamos. A quem rendemos culto? Não somos mais tão desprovidos de experiência nem de raciocínio. Não somos como os homens da Idade Média. A vida moderna nos trouxe essa possibilidade. Depois da Reforma veio a época das luzes. Não as luzes espirituais ainda, que essa época das luzes espirituais ainda não chegou, mas o iluminismo da razão. O penso, logo existo, de Descartes. Os vários pensadores experts em deduzir, inteligir, desenvolver a inteligência humana. E nós hoje somos seres inteligentes, bem inteligentes, com uma carência imensa com relação a o que fazemos da nossa inteligência. A primeira questão a ser colocada para a gente nesse momento é o que mostram esses sinais para nós. Que poder está sobre nós? O dinheiro? Que poder? O que move as nossas convicções? É preciso fazer um resgate da religiosidade nossa. Porque nós estamos dedicando o culto ao Deus mercado, ao Deus dinheiro, ao Deus conforto, ao Deus... E tudo vai virar pó. Nós vamos virar pó. Nós estamos não só corrompendo a mensagem cristã, a pior das corrupções, a forma mais cruel da corrupção, que esse raciocínio que estamos fazendo, esse exercício que estamos fazendo. A pior corrupção a que nós alimentamos ela é a corrupção do nosso próprio destino espiritual. Pois quando deixamos de lado a mensagem cristã, quando não nos dedicamos a transformá-la em atitudes íntimas para que depois se externalizem em torno de nós, nós estamos corrompendo a nossa própria natureza. Nós estamos corrompendo a nós próprios no destino que temos diante de Deus e de nós mesmos. Né? Isso é uma coisa muito séria para nós. E nós estamos em quarentena. Não podemos deixar
de refletir sobre essas coisas sérias, porque o que está acontecendo é sério. E nós não podemos permitir que Voltaire volte a ter. Voltaire volte é ótimo, né, gente? Mas retorne com esse seu pensamento. A história nunca se repete, mas o homem sempre. É triste. Não vamos dar razão a ele. Vamos fazer o nosso dever diante do nosso futuro e dizer assim: Jesus, Mestre, nós trememos depois dessa reflexão a mencionar o seu nome, porque temos um vislumbre de consciência de que podemos ser melhores cristãos. Porque lembramos da fala final do Sermão da Montanha. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Oh, Senhor, estamos aqui a falar, Senhor, sem termos ainda a convicção de que fazemos a vontade do Pai. Estamos ainda um pouco distantes dessa situação. Ajuda-nos, Senhor, a fazer uma nova esquina e que nessa não sejamos mais aqueles indivíduos fracos, levados pelas conveniências da vida, mas que passemos a interpretar a vontade de Deus a cada dia, a cada instante, e nos esforcemos por buscar realizá-la em nós, para que a vida finalmente seja abundante em cada um de nós. Irmãos, irmãs, que a paz do Cristo se realize em nossos corações. Tenham um dia de esperança. Deixem os medos de lado, porque tudo isso está sob o comando de nosso Pai, nosso Deus, o Pai de Jesus, o Deus de Jesus.